Muito prazer, meu nome é Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. E lave as suas mãos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre deload, o que é, qual a função, para que serve, como que isso pode aparecer ou não no seu treinamento. Vai ser um bate-papo bem conceitual sobre essa palavrinha que aparece aí geralmente na discussão sobre treinamento, na periodização, e que pode ser que você não saiba o que significa. Conceito é bem simples. O deload ele é basicamente um período programado de descanso forçado para que você tenha um aumento da resposta do seu corpo ao estímulo do treinamento. Agora, como que isso pode acontecer já é uma discussão muito maior. O deload ele pode ser total ou pode ser parcial. O total você simplesmente não faz nenhum tipo de treinamento, não vai na academia, fica em casa, continua com o seu dia a dia. E o parcial você pode fazer algum tipo de treinamento, mas com a intensidade ou volume diminuído. Ou seja, se você está acostumado a fazer 30 séries de peito durante a semana, você pode fazer 15, você pode fazer 20, você diminui um pouquinho o volume. Ou se você está acostumado a treinar fazendo esforço máximo, você vai fazer aí um período treinando com 90% da sua repetição máxima, de maneira a diminuir a intensidade. Aí, quando você voltar a treinar segundo a sua rotina tradicional, você vai ter uma resposta do seu corpo muito maior. Essa aqui é uma parte que eu acho interessante. É análogo você pensar no descanso aplicado em outras formas do seu treinamento. Qual que é a diferença entre você fazer uma série no supino com halter com 30 repetições e 3 séries de 10 repetições? É possível que a série de 30 repetições vai causar um dano físico, um desgaste no seu músculo, que pode ser até maior do que a 3 séries de 10. Porém, é muito mais interessante você fazer 10, descansar, fazer 10, descansar, fazer 10, porque você consegue usar uma carga maior, você tem mais energia, você consegue garantir que você vai ter repetições bem executadas, você consegue racionalizar, por exemplo, alguma dica para você melhorar a sua próxima série, você consegue, dentro da própria série, né, entre as primeiras 10 repetições e a segunda 10 repetições, aumentar ou diminuir a carga. Ou seja, várias coisas mudam muitas vezes para um lado interessante, né, para um lado bom, justamente pelo fato de você ter colocado aquela pausa ali. E agora eu faço outra pergunta: por que você só vai fazer o seu supino com repetição máxima uma vez a cada semana, caso você siga o método conjugado? Ou, caso você siga outra forma de treinamento, uma vez a cada vários meses? Porque o período de descanso em que você faz outras atividades entre uma tentativa e outra tentativa tem benefícios. Permite com que você se recupere, permite com que você treine outras coisas, permite com que você ative de forma diferente o seu sistema nervoso. Isso também aplica para o deload. Quando você fala, em vez de um só exercício para todo o treinamento, você ter um período de pausa ou de descanso, ou simplesmente diminuir a quantidade de estímulo que você está dando no seu corpo, vai causar essas mesmas alternativas. Às vezes você vai ter tempo para pensar, você vai ter tempo para reavaliar o seu treino, para ver se você está na estratégia correta, se você está tendo os resultados que você queria, para você ter mais vontade de treinar, porque um dos efeitos do deload também é psicológico, ou seja, às vezes a pessoa está indo na academia, está tão acostumada que ela não dá valor àquilo que ela tem. Isso é muito comum com o ser humano. E aí você ficar uma semana sem ter aquilo, na hora que chegar naquele domingo diante da academia, você vai estar vidrado só pensando naquele momento de você chegar lá e voltar a treinar. Isso pode não ter assim efeito nenhum no desempenho físico, vamos dizer assim, mas só de você estar com mais vontade de treinar pode fazer com que na segunda-feira que você volte à sua academia, você tenha recordes pessoais, só pelaquela questão da mudança do nosso pensamento. Mas outra análise que a gente pode fazer também é na questão sistêmica, né? O nosso corpo ele é um sistema que responde a estímulos, e segundo a lei natural da acomodação, quanto mais frequente e mais constante o estímulo, menor a nossa resposta. Então se você tem um treino às vezes que não varia muito, ou até um treino que varia muito, mas que varia sempre da mesma forma, de forma constante, seu corpo meio que já sabe o que vai acontecer, já está preparado para o que vai acontecer. E aí você tem um tempo, não necessariamente uma semana, tá? Eu tô dando esse exemplo, mas não precisa de ser. Você tem um tempo que você não tem esse estímulo, o seu corpo ele desanestesia, vamos dizer assim, tá? Ele desacostuma a responder àquele estímulo, e aí na hora que você volta, introduz novamente, você tem aquele momento no seu treinamento em que a sua resposta ela fica acima do normal. Fazendo aqui um gráfico bem tosco, baseado em nada, de coisa que eu pensei aqui agora, nesse momento, para poder explicar esse conceito. Imagine que você tem um gráfico por estímulo de acordo com a resposta. O que não acontece com o nosso corpo é o seguinte: você começa, né, com zero estímulo, vamos dizer assim, você tem zero resposta. Aí você começa a ir na academia. Você aumenta o estímulo, aumenta a resposta. Aumenta o estímulo, aumenta a resposta. Só que chega um momento que se o estímulo for o mesmo, a resposta para de aumentar. E aí vamos supor que você vai aumentando o estímulo, vai aumentando a resposta. Para ser realmente bem fidedigno, né, eu diria que vai chegar um momento em que mesmo com o estímulo alto, a resposta seria negativa. Então é como se esse gráfico tivesse vindo para cá, fosse chegar uma hora que ele fosse fazer isso daqui, tá? Isso seria a lei natural da acomodação ilustrada. Está aumentando, aumentando, aumentando. O estímulo ele estabiliza e depois ele começa a diminuir, porque você está meio que de fato destruindo o seu corpo mais do que construindo. Mas não é isso que eu quero ilustrar agora não, tá? Falando de deload, o que você faria nesse caso é o seguinte: ia chegar um momento em que você pararia de treinar, tá? Então seria esse momento aqui que eu ilustrei aqui, tive que alterar um pouquinho. Nesse dia você resolveu tirar o seu deload, parou de ir na academia. Quando você voltar, os mesmos valores de estímulo vão ter uma resposta um pouquinho maior e assim
até, vamos dizer assim, o próximo momento em que você continua treinando, continua aumentando a resposta, aumenta a resposta. Aí chega um momento que o seu corpo fala, já deu para adaptar tudo que tinha, e aí você tem que parar novamente, e aí voltar a fazer outro estímulo e por aí vai. Agora, a discussão que eu acho que é mais interessante é, você precisa de fazer o deload de fato, sim ou não? E a minha resposta é não. Por quê? Eu sigo o método conjugado, em que se você não for competir, ele não necessariamente prevê o deload. Porém, o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente fica pensando, gastando neurônio, analisando para fazer um treinamento perfeito, quando a vida não é perfeita. A vida, ela é dinâmica, a vida é conjugada. Num dia você tá muito bom, num dia você tá muito ruim. Então, mesmo que você não prevê, é muito possível que de X em X meses você vai ficar doente, você vai ter imprevisto na vida pessoal, você vai ter imprevisto na carreira profissional, e você não vai conseguir ir na academia, ou você vai ter que correr naquele dia e não vai conseguir treinar tudo que você precisa. Isso é normal de acontecer, principalmente a questão da doença. Ano passado eu mesmo fiquei com dengue e fui obrigado a ficar uma semana sem treinar. Eu chamo isso de deload forçado, tá? Que é quando as circunstâncias externas da vida te obrigam a ficar sem treinar um determinado tempo. É lógico que isso é diferente da falta de frequência, tá? Se você simplesmente não vai na academia, você não vai ter ganhos e nem pensa, sabe? Você tem que treinar. Você pode até treinar em casa, não necessariamente na academia lá. Mas se você não treinar, se você está tendo deload a cada um mês, você não vai andar para frente, tá? Você tá dando 2 passos para frente, 2 passos para trás. Você tá ficando no mesmo lugar, tá? Entretanto, é possível você tentar treinar sempre o máximo, porém a vida não vai deixar. Você vai ter uma semana que você vai ficar doente, vai ter uma semana que alguma coisa vai acontecer. Às vezes você exagerou um pouquinho, ficou muito dolorido. Se você for esperto, souber utilizar o treinamento a seu favor, você já vai, sem precisar de programar, pensar no deload naquele dia. Tentar diminuir um pouquinho a carga, tentar variar. Às vezes você faz um exercício que ele é tão difícil que você não consegue usar carga. E isso dá um descanso para os seus músculos, dá um descanso para o seu sistema nervoso central. E você não precisou de deload, não precisou de deixar de ir na academia ou de propositalmente calcular na ponta do lápis como diminuir seu volume de intensidade para ter os benefícios do deload. Então, na minha opinião, ele é algo que, com conceito, não é necessário, mas na prática ele vai acontecer e vai te trazer benefícios. Agora, se você quiser sistematicamente, se você tem uma vida que é super controlada, nada de imprevisível acontece, aí é interessante você pensar sim num deload, principalmente para atletas de elite, que esses controlam tudo que é possível. Mas pra gente que treina por lazer, por diversão, eu sinceramente acho que não é necessário você ficar planejando deload, porque em algum momento vai acontecer alguma coisa. Você vai ficar doente, vai ter o coronavírus que vai fechar sua academia e você não tem opção. Você vai ter que faltar naquele dia. Fazer o quê? Você pode até treinar em casa, mas isso, mesmo treinando em casa, né, uma calistenia, às vezes você está acostumado a treinar com carga. Você vai fazer uma calistenia, você vai fazer movimentos básicos, vai cansar pra caramba e vai ter um bom treino com pouca carga e pouca intensidade. Isso é o conceito de deload. Enfim, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Foi um vídeo rapidinho conceitual. Aproveitando, eu sei que essa semana o pessoal que está assistindo o vídeo na data da estreia provavelmente não vai estar conseguindo treinar, ou vai estar conseguindo treinar de maneira muito diferente, muito bizarra, por causa da incidência aí do coronavírus. Eu não sei como vai acontecer nas próximas semanas aí no nosso país. Entretanto, eu estou gravando esse vídeo agora no início da semana. Eu sei que em alguns lugares as academias já não estão mais funcionando. Inclusive, até nos Estados Unidos, vários estados fecharam todas as academias, até as privadas. Então é algo que a gente tem que ter em consideração. Não acho que é brincadeira, não acho que é piada. Citando o Brian Oswald, qualquer tipo de ameaça letal, ela deve ser tratada como uma ameaça letal, até que ela seja comprovada por não ser uma ameaça letal. Então, se você está andando na rua e tem uma caixa escrito bomba, trata aquilo como uma bomba, até você ter certeza absoluta e ninguém estar em risco de aquilo não é de fato o que está escrito, entendeu? Então, a gente muitas vezes não está preocupado por nós mesmos, mas estamos preocupados pelas nossas famílias, nossos conhecidos, tá? Às vezes você não vai ter sintoma nenhum, é muito provável que você, se for jovem, não tenha complicações por causa da doença, mas você pode ter um avô, você pode ter um tio, um pai, que está numa situação com uma saúde que não está 100%, tá? Lave as suas mãos, seu porco imundo, eu vejo isso diariamente, o pessoal sai do banheiro, não lava a mão, cara, isso é um nojo, para com isso, principalmente em academia, tá? Falando aqui de treinamento, academia é um dos lugares que para propagar a doença é muito fácil. Se uma pessoa ali tiver uma diarreia, metade da academia vai ter, porque tem muito suor, tem muita saliva, o pessoal vai sentando, vai pegando no equipamento, não lava a mão, aí coça o olho, passa na boca e não tem jeito, acaba pegando as doenças, tá? Tome seus cuidados, tome suas precauções, que a gente consegue resolver todo esse problema. E se você tiver que fazer um deload forçado essa semana, saiba que a chance de você ter mais ganhos quando voltar é muito grande pelo efeito da supercompensação que eu expliquei aqui nesse vídeo. Porque eu vou ficando por aqui. Se você tiver assistido até aqui, não deixe de dar aquele comentário, dar aquele joinha, dá uma olhada no Instagram e no canal para mais conteúdo exclusivo sobre treinamento de força. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.
Turn up. Let's go.